History Secrets. Vivemos em um mundo onde quase tudo parece sólido: dinheiro, tecnologia e instituições. Mas algumas ideias filosóficas sugerem que muitas dessas coisas podem ser apenas construções coletivas. Uma antiga metáfora ajuda a compreender essa possibilidade. Ela foi proposta pelo filósofo grego Platão. A famosa alegoria da caverna. Nessa história, pessoas vivem acorrentadas dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas não conseguem virar o corpo. Só conseguem olhar para uma parede. Atrás delas, existe uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros passam figuras que projetam sombras na parede. Os prisioneiros veem apenas essas sombras. E acreditam que aquilo é a realidade. Para Platão, essa metáfora descrevia a condição humana. Grande parte do que consideramos realidade pode ser apenas representação, interpretações, narrativas, construções sociais. Alguns pensadores contemporâneos utilizam essa metáfora para analisar o sistema econômico moderno. Dinheiro, por exemplo. Durante grande parte da história, moedas estavam ligadas a recursos físicos: ouro, prata, metais preciosos. Mas no sistema atual, a maioria das moedas não possui lastro físico. São moedas fiduciárias. Seu valor depende fundamentalmente da confiança coletiva. Elas existem porque todos concordam em acreditar nelas. Jiang avisa Sneeko sobre o fim. Quando bilhões de pessoas aceitam um sistema monetário, ele se torna funcional. Mas essa funcionalidade depende da crença compartilhada. Se a confiança desaparece, o valor pode desaparecer também. Esse princípio já ocorreu diversas vezes na história econômica. Moedas colapsaram. Impérios financeiros ruíram. Sistemas monetários foram substituídos. Essa perspectiva leva alguns analistas a questionar o conceito tradicional de riqueza. Se dinheiro depende de crença coletiva, então talvez a verdadeira riqueza esteja em outros elementos: conhecimento, criatividade, capacidade de adaptação, comunidade, influência social. Esses ativos não dependem de um sistema financeiro específico. Uma pessoa pode perder dinheiro, pode perder acesso a plataformas, pode até perder status social. Mas conhecimento e habilidades permanecem. Eles acompanham o indivíduo para qualquer lugar. Essa ideia aparece com frequência em debates sobre o futuro da sociedade, especialmente em cenários onde tecnologia, economia e política passam por transformações rápidas. Alguns observadores acreditam que estamos entrando em um período de transição global. Um período em que antigas estruturas podem ser substituídas por novas formas de organização social. Entre essas transformações, uma das mais discutidas envolve o avanço da inteligência artificial. Nos últimos anos, investimentos massivos foram direcionados para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais sofisticados. Esses sistemas já começam a influenciar áreas fundamentais: comunicação, economia, educação, segurança. Alguns analistas enxergam nisso apenas progresso tecnológico. Outros levantam preocupações sobre possíveis mecanismos de controle social, sistemas de vigilância, algoritmos capazes de monitorar comportamento, plataformas capazes de influenciar opiniões. Essas discussões aparecem com frequência em debates sobre o futuro da democracia digital. Existe também uma preocupação crescente sobre dependência tecnológica. À medida que tecnologias digitais se tornam essenciais para a vida cotidiana, muitas habilidades tradicionais começam a desaparecer. Cozinhar, produzir alimentos, reparar equipamentos, resolver problemas sem auxílio de sistemas digitais. Alguns críticos argumentam que essa perda de autonomia pode tornar sociedades mais vulneráveis. Se uma população depende completamente de sistemas tecnológicos complexos, qualquer interrupção pode gerar crises profundas.
Por outro lado, outros especialistas acreditam que a tecnologia também pode ampliar capacidades humanas, conectar pessoas, expandir conhecimento, criar novas oportunidades econômicas. A verdade provavelmente está em algum ponto entre essas duas visões. A tecnologia não é apenas ferramenta. Ela também redefine a forma como sociedades funcionam. E cada nova inovação traz novas possibilidades, mas também novos desafios. Outro aspecto, frequentemente discutido, é a capacidade humana de adaptação. Mesmo em cenários de crise profunda, sociedades humanas historicamente demonstraram uma grande capacidade de reorganização. Comunidades surgem, soluções improvisadas aparecem, redes de cooperação se formam. Em momentos de colapso institucional, muitas vezes as pessoas recorrem ao elemento mais antigo da organização humana: a cooperação direta. Vizinhos ajudando vizinhos, grupos locais resolvendo problemas coletivamente. Essa capacidade de adaptação tem sido uma característica central da história humana. Por isso, alguns pensadores defendem que a verdadeira segurança de uma sociedade não está apenas em suas instituições, mas também na criatividade e na resiliência de seus cidadãos. Conhecimento compartilhado, habilidades práticas, confiança mútua. Diante de um futuro incerto, talvez a pergunta mais importante não seja apenas qual sistema econômico dominará o mundo, mas quais capacidades humanas continuarão sendo essenciais independentemente do sistema. Aprender, criar, cooperar, adaptar-se. Se há uma constante na história da humanidade, é que mudanças sempre aconteceram. Impérios surgiram e desapareceram. Tecnologias transformaram sociedades. Ideias mudaram a forma como entendemos o mundo. E em meio a todas essas transformações, uma coisa permanece: a capacidade humana de imaginar novos caminhos. Porque, no final, talvez a verdadeira riqueza não esteja nos sistemas que criamos, mas na capacidade de recriá-los quando necessário. Quando analisamos o futuro das sociedades modernas, uma questão inevitável surge: o que acontece quando sistemas que pareciam permanentes começam a mudar? Ao longo da história, grandes transformações econômicas ocorreram repetidamente. Impérios comerciais desapareceram. Moedas perderam valor. Novos sistemas financeiros surgiram. Essas mudanças quase nunca acontecem de forma silenciosa. Elas costumam gerar medo, instabilidade e muitas interpretações sobre o que virá a seguir. Alguns analistas acreditam que o mundo atual pode estar entrando em mais uma dessas fases de transição. O crescimento da dívida global, a digitalização do dinheiro, o surgimento de moedas digitais. Tudo isso indica que o sistema financeiro pode estar passando por uma reconfiguração profunda. Dentro desse cenário, surgem debates intensos sobre o futuro da economia. Alguns defendem que novas tecnologias descentralizadas podem transformar o sistema monetário. Outros acreditam que os governos irão reforçar o controle através de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Essas moedas, conhecidas como CBDCs, já estão sendo estudadas por diversos países. A introdução dessas tecnologias levanta novas questões: privacidade, autonomia econômica, capacidade de monitoramento das transações. Para alguns especialistas, sistemas financeiros digitais podem aumentar eficiência e segurança. Para outros, podem ampliar o alcance de mecanismos de vigilância econômica. Esse debate se conecta a uma discussão mais ampla sobre tecnologia e poder. Ao longo da história, quem controla a informação muitas vezes controla a sociedade. Na era digital, dados se tornaram um recurso estratégico. Grandes plataformas tecnológicas acumulam quantidades gigantescas de informação sobre comportamento humano. Esses dados permitem compreender padrões sociais com uma precisão inédita. Preferências, hábitos, rotinas, interações.
Tudo pode ser analisado por algoritmos. Essa capacidade cria novas possibilidades, mas também levanta preocupações. Como esses dados são utilizados? Quem tem acesso a eles? Quais limites devem existir? Essas perguntas estão no centro dos debates contemporâneos sobre inteligência artificial e governança digital. Alguns observadores temem que sociedades excessivamente dependentes de sistemas digitais possam se tornar mais vulneráveis a formas sofisticadas de influência. Algoritmos podem sugerir conteúdos. Plataformas podem moldar a atenção coletiva. Sistemas automatizados podem orientar decisões. Por outro lado, a tecnologia também pode ampliar capacidades humanas de maneira extraordinária. Educação global acessível. Colaboração entre pessoas de diferentes países. Acesso instantâneo a conhecimento acumulado por séculos. Essas ferramentas podem fortalecer indivíduos e comunidades. Como quase todas as grandes transformações tecnológicas da história, o impacto final dependerá de como essas ferramentas serão utilizadas. Tecnologia não é destino. É instrumento. E instrumentos podem ser usados de diversas maneiras. Nesse contexto, alguns pensadores voltam a enfatizar uma ideia simples: a autonomia humana. Capacidade de aprender. Capacidade de pensar criticamente. Capacidade de cooperar com outros. Essas qualidades continuam sendo fundamentais independentemente das estruturas tecnológicas ou econômicas. Ao mesmo tempo, crises e transformações frequentemente despertam o que há de mais resiliente nas sociedades humanas. Quando instituições falham, comunidades locais muitas vezes assumem papéis essenciais. Redes informais de ajuda surgem. Novas formas de organização aparecem. A criatividade coletiva encontra caminhos inesperados. Esse padrão pode ser observado em inúmeros momentos da história. Após guerras, durante colapsos econômicos, em períodos de mudanças tecnológicas radicais, sociedades passam por turbulência, mas também desenvolvem novas soluções. Talvez a pergunta central não seja se o mundo vai mudar. A história mostra que mudanças são inevitáveis. A verdadeira questão é como indivíduos e comunidades irão responder a essas mudanças. Alguns responderão com medo, outros com adaptação, outros ainda com inovação. Cada geração enfrenta seus próprios desafios históricos, e cada geração redefine o futuro de maneiras inesperadas. Se o sistema econômico global passar por uma transformação significativa nas próximas décadas, talvez as habilidades mais importantes não sejam apenas financeiras, mas humanas. Aprender continuamente, construir relações de confiança, desenvolver pensamento independente, cultivar imaginação. Porque no final, sistemas econômicos podem mudar, tecnologias podem evoluir, instituições podem desaparecer, mas a capacidade humana de criar novos caminhos permanecer. Talvez seja essa capacidade que sempre permitiu à humanidade atravessar períodos de incerteza. E talvez seja ela que continuará definindo o próximo capítulo da nossa história. A história que conhecemos hoje foi reconstruída a partir de fragmentos do passado, manuscritos incompletos, ruínas antigas, relatos preservados ao longo dos séculos. Mas existe um problema. Alguns desses fragmentos simplesmente não se encaixam, como se ainda faltasse uma peça essencial nesse quebra-cabeça histórico. E até que essa peça seja encontrada, o verdadeiro significado desses eventos continuará sendo um mistério. History Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.
History Secrets. A pergunta parece simples, mas esconde algo profundo. O que realmente te faz feliz? Dinheiro? Poder? Liberdade? Amor? Amizades? Experiências? Quando você responde, está pensando em si mesmo, na sua felicidade individual. Mas essa forma de pensar é mais recente do que parece. Durante a maior parte da história humana, felicidade não era uma experiência isolada. Ela era coletiva. Você não podia ser feliz sozinho. Se a sua comunidade estivesse sofrendo, sua alegria dependia do bem-estar ao seu redor. Família, vizinhos, grupo. A felicidade era compartilhada. Isso muda completamente a lógica. Hoje, quando alguém conquista a riqueza, a primeira reação é preservar, guardar, investir, acumular. Mas no passado, a lógica era outra. Quando alguém prosperava, o primeiro impulso era distribuir, celebrar com todos, transformar riqueza em conexão. E isso não era a exceção. Era a regra. Imagine encontrar riqueza de forma inesperada. Hoje, você pensaria em proteger, garantir o futuro, planejar. Mas antes, a resposta seria imediata. Organizar um grande banquete, compartilhar com todos, porque o valor não estava no que você possuía, mas em como isso impactava os outros. Reputação não vinha da acumulação, mas da generosidade. Esse comportamento não era restrito a uma cultura. Ele se repetia em diferentes sociedades. Era um padrão humano. Porque, naquele contexto, viver bem significava viver junto. E isso revela algo importante. A ideia de indivíduo, como a entendemos hoje, não era central. Ela praticamente não existia. E isso fica ainda mais claro quando observamos as punições. Hoje, a pior punição é a morte. Mas antes era algo diferente. Ser expulso. Ser excluído da comunidade. Porque isso significava perder tudo. Proteção. Identidade. Pertencimento. Você deixava de existir socialmente. E naquele mundo, isso era pior do que morrer. Isso levanta uma questão inevitável. Se o indivíduo não era o centro, o que era? A resposta é simples. O coletivo. E isso muda completamente a forma como entendemos felicidade. Porque felicidade não era sobre sentir bem. Era sobre fazer parte, contribuir, ser reconhecido, estar integrado. Mas então, algo mudou. E essa mudança trouxe uma nova forma de ver o mundo. Uma nova estrutura. Uma nova narrativa. Uma narrativa onde o indivíduo é responsável por tudo. Por suas conquistas. Por seus fracassos. Por seu destino. E isso parece positivo. Mas talvez não seja tão simples. Para entender isso, precisamos considerar duas formas diferentes de enxergar a realidade. A primeira é antiga. Nela, o ser humano não está no controle. Existem forças maiores, forças invisíveis, imprevisíveis, que interferem na vida. Deuses, destino, estruturas que escapam da compreensão. Nesse modelo, você não controla tudo. Você reage, se adapta, convive com o inesperado. A segunda visão é moderna. Nela, tudo é explicável. Você é resultado de processos, memórias, experiências, biologia. E, portanto, você pode controlar a si mesmo, modificar comportamento, corrigir falhas, melhorar resultados. Nesse modelo, o controle é individual. O destino está nas suas mãos. A pergunta parece óbvia. Qual dessas visões está correta? A moderna parece mais convincente. Ela é científica, racional,
aceita. É isso que aprendemos. É nisso que acreditamos. Mas, e se essa certeza for enganosa? A resposta que parece mais lógica pode não ser a mais verdadeira, porque aquilo que aprendemos como ciência nem sempre é neutro. Às vezes é funcional para um sistema. A visão moderna diz que você tem controle, que seus problemas estão dentro de você, que suas emoções, seus pensamentos, suas falhas são resultado do seu cérebro, da sua biologia, da sua história. E, portanto, podem ser corrigidos individualmente. Mas observe o efeito disso. Se tudo está em você, então nada está fora. O sistema deixa de ser questionado. A sociedade deixa de ser analisada. As estruturas deixam de ser responsabilizadas. E isso muda tudo. Porque se o problema é individual, a solução também é. Você não precisa de outros. Você não precisa agir coletivamente. Você precisa apenas se ajustar, se adaptar, se corrigir. Agora compare isso com a visão anterior. Naquela visão, você não está sozinho. Existem forças externas. Existem estruturas maiores. E, mais importante, existe o coletivo. Se algo está errado, não é apenas você. É o ambiente. É o contexto. É o sistema. E isso abre uma possibilidade poderosa. Ação coletiva. E aqui está um ponto central. Se você acredita que tudo depende de você, você se isola. Mas se você entende que existem forças maiores, você se conecta. Você se identifica com outros. Você percebe que não está sozinho. E isso permite algo que o sistema moderno evita: organização. Porque um indivíduo isolado é fácil de controlar, mas um grupo consciente é difícil de direcionar. E talvez seja exatamente por isso que a narrativa moderna foi tão reforçada. A ideia de responsabilidade individual total não apenas explica o mundo, ela limita a forma como você reage a ele. Agora pense no comportamento atual. Se alguém está triste, qual é a orientação? Procure ajuda profissional. Procure um especialista. Procure uma autoridade. Isso parece correto. Mas observe a consequência. Você transfere a responsabilidade. Você se torna dependente. Você passa a acreditar que não consegue lidar com isso sozinho. Mas, historicamente, as respostas eram diferentes. Movimento, descanso, conversa, tempo, processos naturais, sem intermediação constante, sem institucionalização da experiência humana. E isso não significa rejeitar conhecimento, mas questionar a dependência. Porque um sistema que te ensina que você precisa sempre de uma autoridade não está apenas te ajudando, está te condicionando. E então surge uma inversão interessante. A visão que parece te dar controle total pode, na prática, te enfraquecer, porque te impede de enxergar o todo. Enquanto a visão que parece limitar sua autonomia, na verdade, amplia sua consciência. Porque te mostra o sistema, te mostra o contexto, te mostra que você faz parte de algo maior. Isso muda completamente o jogo, porque quando você entende o contexto, você deixa de ser apenas reativo, você passa a ser estratégico. Agora surge uma pergunta inevitável. Se essa mudança de visão não é neutra, quem se beneficia dela? Por que substituir uma visão coletiva do mundo por uma visão individual? A resposta está no efeito prático. Quando você acredita que controla tudo, você trabalha mais. Se você falha, a culpa é sua. Se você não avança, a responsabilidade é sua. Então você se esforça. Mais horas, mais energia, mais dedicação.
porque acredita que o resultado depende apenas de você. Mas existe uma consequência silenciosa. Você deixa de questionar o sistema. Você não pergunta se as regras são justas. Você não analisa as estruturas. Você apenas tenta se adaptar melhor. E isso gera algo extremamente valioso. Para quem está no topo. Produtividade contínua. Porque, no fim, o dinheiro em si não produz nada. O valor real está no trabalho humano, na energia aplicada, no tempo investido, no esforço acumulado. E para extrair esse valor, é necessário manter as pessoas em movimento, sempre buscando, sempre tentando, sempre corrigindo a si mesmas. Agora observe outro efeito dessa lógica. Se tudo depende de você, então você está sozinho. Se você sofre, é um problema individual. Se você fracassa, é uma falha pessoal. E isso impede algo fundamental: identificação com o outro. Porque, para agir coletivamente, é necessário reconhecer um problema comum. Mas se cada um acredita que seu problema é exclusivamente seu, não há união, não há organização, não há ação coletiva. E sem ação coletiva, o sistema permanece intacto, mesmo que gere insatisfação, mesmo que produza sofrimento. Nada muda, porque cada indivíduo está ocupado, tentando resolver a si mesmo. E quando essa tentativa falha, algo previsível acontece. As pessoas buscam escape, distração, entretenimento, alívio imediato, jogos, conteúdo digital, estímulos constantes. Tudo que reduz a sensação de desconforto, sem resolver a causa. E isso não é acidental. É funcional, porque mantém o ciclo ativo. Insatisfação, tentativa de correção, fracasso, distração, repetição. Agora observe outro ponto crítico. Quem define o que é verdade nesse sistema? Autoridade, especialistas, instituições, estruturas reconhecidas. Isso cria uma relação específica. Você aprende a confiar, não na sua percepção, mas na validação externa. Isso pode ser útil em alguns contextos, mas também pode ser perigoso, porque reduz sua autonomia de julgamento. Você passa a depender de interpretações prontas, de explicações já estruturadas. E então, surge uma inversão ainda mais profunda. O sistema não apenas define as respostas. Ele define as perguntas. Ele estabelece quais problemas são legítimos e quais devem ser ignorados. E quando isso acontece, o controle não precisa ser visível. Ele se torna estrutural, integrado à forma como você pensa. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa estrutura. Ela não está apenas na forma como você pensa. Ela está na forma como você aprende. E é aqui que surge uma das instituições mais influentes de todas: a escola. Por que você está na escola? A resposta parece óbvia: aprender, adquirir conhecimento, se preparar para o futuro. Mas, e se essa não for a função principal? Observe o processo. Você assiste aulas, lê conteúdos, faz provas, recebe notas. E essas notas passam a definir algo essencial: quem você é dentro do sistema. Inteligente ou não. Capaz ou limitado. Promissor ou descartável. Mas essa classificação levanta um problema. Ela não mede aprendizado real. Ela mede adaptação ao sistema. Porque aprender de verdade não segue esse formato. Aprender historicamente sempre foi prática, experiência direta, observação, repetição, correção. Um aprendiz observava um mestre, errava, tentava novamente, e com o tempo, dominava a habilidade. Não havia prova padronizada. Não havia nota. Havia resultado. Agora compare isso com o modelo atual. Anos de estudo. Teoria acumulada.
avaliações constantes, mas pouca experiência real. E isso cria uma situação curiosa. Alguém pode passar anos estudando algo, sem nunca ter feito aquilo na prática, e ainda assim ser considerado qualificado, enquanto alguém com experiência real, mas sem certificação, pode ser descartado. Isso não é um erro. É um filtro, um mecanismo de seleção, porque o sistema não precisa apenas de pessoas que sabem fazer. Ele precisa de pessoas que obedecem um padrão, que seguem regras, que aceitam avaliações externas, que se adaptam à estrutura. E a escola treina exatamente isso: disciplina, conformidade, aceitação de hierarquia. Você aprende a esperar instruções, a seguir orientações, a ser avaliado constantemente. E com o tempo, isso se torna natural. Você não questiona mais o processo. Você apenas participa dele. E então surge a divisão: os bons alunos e os maus alunos. Mas essa divisão não mede inteligência real. Ela mede a adequação ao modelo. Porque, na prática, qualquer ser humano é capaz de aprender praticamente qualquer coisa. Com tempo, com orientação, com prática. A diferença não está na capacidade. Está no acesso e no método. Mas o sistema não funciona assim. Ele precisa classificar, separar, direcionar, decidir quem vai ocupar cada posição. E, para isso, precisa de uma narrativa simples. Alguns são inteligentes. Outros não são. Alguns merecem avançar. Outros devem ficar para trás. E quando você acredita nisso, você aceita seu lugar, sem questionar. E então chegamos à pergunta que quase nunca é feita: se a escola não existe apenas para ensinar, então para que ela realmente existe? Observe com atenção o que acontece ao longo dos anos. Você entra jovem, sem referências, sem identidade definida, e aos poucos começa a ser moldado. Aprende horários, aprende regras, aprende a pedir permissão, aprende que existe alguém acima de você, que avalia, julga e decide seu valor. E isso se repete todos os dias, durante anos, até que se torna normal, natural, automático. Você já não percebe mais, mas foi treinado. Treinado para funcionar dentro de uma estrutura. Treinado para aceitar autoridade. Treinado para competir. Treinado para buscar validação externa. E, acima de tudo, treinado para não questionar o sistema que te avalia. Porque questionar tem custo. Pode afetar sua nota, sua reputação, suas oportunidades. Então você aprende algo essencial. Se adaptar é mais seguro do que confrontar. E isso não é ensinado diretamente. É absorvido, vivido, repetido até se tornar comportamento. Agora pense no resultado disso. Milhões de pessoas passam por esse processo, ano após ano, geração após geração, e saem com algo em comum: a mesma lógica internalizada, a mesma forma de interpretar o mundo, a mesma relação com a autoridade. Isso não é apenas educação. É padronização. É alinhamento. É formação de comportamento coletivo. E isso explica por que o sistema se mantém estável, mesmo quando falha, mesmo quando gera insatisfação. Porque as pessoas foram treinadas para continuar dentro dele, não apenas por necessidade, mas por condicionamento. Agora volte à ideia inicial. Não existe aluno burro. Existe um sistema que define quem serve melhor a ele. Se você se encaixa, você avança. Se você não se encaixa, você é rotulado. E o rótulo se torna identidade. Não sou bom nisso. Não sou inteligente. Isso não é para mim. Mas essas frases não nasceram em você. Foram construídas, reforçadas, repetidas até parecerem verdade. E, quando você acredita nelas, o sistema não precisa mais te limitar. Você faz isso sozinho. Esse é o ponto mais eficiente de qualquer estrutura. Quando o controle deixa de ser externo e passa a ser interno. Quando você não precisa mais ser forçado, porque já aprendeu a se ajustar. E é aqui que tudo se conecta. A ideia de indivíduo isolado. A responsabilidade total sobre si mesmo. A dependência de validação externa.
a aceitação de hierarquias. Tudo isso converge para um mesmo resultado: manutenção do sistema. Não pela imposição direta, mas pela participação contínua. E nesse ponto, surge a questão final. Se você aprendeu a jogar esse jogo, sem perceber que está jogando, o que acontece quando você percebe? Quando você percebe o jogo, algo muda. Não no sistema, mas em você. Porque o sistema continua ali. As regras continuam funcionando. As estruturas permanecem. Mas a forma como você se posiciona deixa de ser automática. Você começa a enxergar padrões. Começa a identificar quando está sendo avaliado, quando está sendo direcionado, quando está apenas repetindo algo que aprendeu. E isso cria um pequeno espaço, um intervalo, entre estímulo e resposta. E é nesse intervalo que nasce a consciência. Antes, você reagia. Agora, você observa. Antes, você aceitava. Agora, você questiona. E isso, por si só, já altera completamente a dinâmica. Porque o sistema funciona melhor quando você não percebe. Quando tudo parece natural. Quando tudo parece inevitável. Mas quando você enxerga, ele perde parte da sua força invisível. Não porque deixa de existir, mas porque deixa de ser absoluto. Você começa a entender que os rótulos não são verdades definitivas. Que desempenho não define capacidade. Que avaliação não define inteligência. E que existir, dentro de um sistema, não significa ser definido por ele. Isso não te torna livre imediatamente, mas te torna menos condicionado, menos previsível. E isso já é uma forma de autonomia. Porque no fim, a maior limitação não é externa. É a forma como você interpreta o que é possível. Se você acredita que não pode, você não tenta. Se acredita que não é capaz, você recua. Mas se começa a questionar essas certezas, novas possibilidades surgem. E isso muda trajetórias. Não de forma instantânea, mas progressiva, constante, silenciosa. E talvez seja esse o ponto mais importante. Não se trata de rejeitar tudo, nem de aceitar tudo, mas de entender. Entender como você foi moldado. Entender como pensa. Entender por que reage. Porque, a partir disso, você deixa de ser apenas resultado e passa a ser participante consciente. E isso transforma qualquer caminho. Cada artefato encontrado, cada inscrição antiga, cada cidade perdida, representa apenas um fragmento de uma história muito maior. Ao juntar essas peças, tentamos compreender o mundo que existiu antes de nós. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda permanece oculto. Porque o passado raramente revela todos os seus segredos. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Existe um ponto no mapa mundial que muitos estrategistas consideram um dos lugares mais sensíveis do planeta. Um estreito de água com pouco mais de 30 quilômetros de largura. O Estreito de Hormuz. À primeira vista, ele pode parecer apenas mais uma passagem marítima. Mas sua importância vai muito além disso. Ali passa aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Navios saem diariamente dos países do Golfo carregando energia que abastece economias inteiras. Grande parte desse petróleo segue para a Ásia, Índia, China, Coreia do Sul, Japão. Essas economias dependem profundamente desse fluxo energético. Alguns países importam a maior parte de seu petróleo justamente dessa região.
Isso significa que qualquer interrupção no Estreito de Hormuz teria efeitos imediatos na economia global e energia, transporte, produção industrial. Tudo poderia ser afetado. Mas o impacto não seria apenas energético. Existe também uma dimensão financeira importante. Durante décadas, o comércio global de petróleo esteve ligado ao uso do dólar americano. Esse sistema ficou conhecido como AB Petrodollars. Nesse arranjo, grande parte das transações internacionais de petróleo ocorre utilizando a moeda americana. Isso ajuda a sustentar a demanda global por dólares. E, por consequência, fortalece a posição econômica dos Estados Unidos no sistema financeiro internacional. Por essa razão, a estabilidade do Golfo Pérsico sempre foi considerada estratégica para Washington. Diversas bases militares americanas foram instaladas na região ao longo das últimas décadas. Essas bases fazem parte de uma rede de presença militar que atravessa todo o Oriente Médio. No entanto, a geografia da região cria desafios complexos. De um lado do estreito está o Irã, um país com território montanhoso e grande profundidade estratégica. Do outro lado estão os países do Conselho de Cooperação do Golfo, regiões em grande parte desérticas e com infraestruturas altamente concentradas. Essa diferença geográfica tem implicações militares importantes. Territórios montanhosos podem oferecer locais naturais para esconder equipamentos militares, bases de mísseis, instalações subterrâneas, sistemas de defesa. Já áreas desérticas e urbanizadas tendem a ser mais expostas. Infraestruturas energéticas, portos, usinas industriais. Esses alvos podem ser vulneráveis em cenários de conflito. Outro fator crítico é a dependência de recursos básicos. Muitos países do Golfo importam grande parte de seus alimentos. Além disso, enfrentam escassez de água potável. Para suprir essa necessidade, utilizam extensivamente usinas de dessalinização. Essas instalações transformam a água do mar em água doce. Elas são fundamentais para o abastecimento de milhões de pessoas já. Sem essas usinas, cidades inteiras teriam dificuldade para sobreviver em regiões tão áridas. Isso cria uma vulnerabilidade estratégica. Infraestruturas críticas concentradas podem se tornar alvos em cenários de tensão militar. Energia, água, portos. Ao mesmo tempo, o próprio Irã também enfrenta desafios estruturais. Mudanças climáticas, períodos prolongados de seca, pressões sobre o abastecimento de água. Essas fragilidades mostram como conflitos modernos podem envolver não apenas forças militares tradicionais, mas também infraestrutura civil, recursos naturais, sistemas econômicos. Outro elemento importante na dinâmica regional é a presença de múltiplos atores internacionais. Estados Unidos, países europeus, Rússia, China, todos possuem interesses estratégicos no Oriente Médio. Por causa da importância energética da região, qualquer conflito local pode rapidamente adquirir dimensões globais. Rotas marítimas, mercados financeiros, preços da energia. Esse tipo de interdependência torna o equilíbrio regional extremamente delicado. Pequenas escaladas podem produzir efeitos amplos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico está mudando a natureza dos conflitos. Drones, mísseis de longo alcance, sistemas descentralizados de comando. Essas ferramentas permitem que atores menores desafiem forças militares tradicionais. Isso cria um ambiente estratégico mais complexo. Potências militares tradicionais ainda possuem enorme capacidade, mas enfrentam novos tipos de ameaças assimétricas.
Dentro desse cenário, alguns analistas descrevem o Oriente Médio como um tabuleiro geopolítico extremamente sensível. Uma região onde rivalidades locais se misturam com disputas globais. E no centro desse tabuleiro, está justamente aquele estreito de apenas algumas dezenas de quilômetros. Uma passagem aparentemente pequena, mas capaz de influenciar a estabilidade energética e econômica de todo o planeta. Se olharmos mais profundamente para o equilíbrio estratégico do Golfo Pérsico, percebemos que o conflito potencial nessa região não depende apenas de poder militar. Ele depende, acima de tudo, de geografia. A geografia determina rotas comerciais, define vulnerabilidades logísticas e muitas vezes revela quais regiões possuem vantagem natural em um cenário de guerra. No caso do Estreito de Hormuz, a posição do Irã oferece um tipo particular de vantagem estratégica. Seu território montanhoso permite ocultar sistemas de defesa e plataformas de ataque em áreas difíceis de atingir. Essas montanhas criam um ambiente naturalmente defensivo. Instalações militares podem ser escondidas em túneis. Lançadores móveis podem ser deslocados rapidamente. Sistemas de drones podem operar a partir de posições difíceis de detectar. Esse tipo de geografia transforma o território em algo próximo de uma fortaleza natural. Do outro lado do Golfo, a situação é muito diferente. Grande parte dos países do Conselho de Cooperação do Golfo possui território plano e desértico. Infraestruturas críticas estão concentradas em regiões específicas: portos, refinarias, campos petrolíferos, usinas de dessalinização. Esses elementos são essenciais para o funcionamento das economias locais, mas também podem se tornar vulneráveis em cenários de tensão militar, especialmente em uma era marcada por drones, mísseis de precisão e ataques a longa distância. Além da energia, existe outro recurso fundamental nessa região: água. Em muitos países do Golfo, a maior parte da água potável vem de usinas de dessalinização. Essas instalações utilizam energia para transformar a água do mar em água doce. Sem essas usinas, grandes cidades simplesmente não conseguiriam manter sua população. Isso torna essas estruturas parte essencial da infraestrutura estratégica regional. Por outro lado, o próprio Irã enfrenta desafios ambientais significativos: secas prolongadas, redução de reservatórios, pressões sobre o abastecimento de água em várias regiões do país. Esse tipo de fragilidade mostra como conflitos contemporâneos não envolvem apenas forças armadas. Eles podem envolver recursos básicos: água, energia, infraestrutura civil. Outro aspecto importante da dinâmica regional é o papel das bases militares estrangeiras. Os Estados Unidos mantêm diversas instalações militares ao longo do Oriente Médio. Essas bases foram estabelecidas ao longo de décadas, especialmente durante a Guerra Fria e os conflitos posteriores na região. Elas funcionam como pontos de presença estratégica. Permitem projeção de força, coordenação logística, monitoramento regional. Mas a presença dessas bases também cria um ambiente complexo. Em cenários de tensão, elas podem se tornar alvos potenciais. Isso transforma conflitos locais em disputas com implicações internacionais. Outro elemento que torna a situação delicada é a possibilidade de escalada envolvendo outras potências. Países europeus possuem interesses energéticos importantes na região. Rússia e China também acompanham atentamente qualquer mudança no equilíbrio estratégico do Oriente Médio. Por causa dessa rede de interesses cruzados, um conflito regional poderia rapidamente ganhar dimensões mais amplas. Rotas comerciais, mercados de energia, alianças militares. Esse tipo de cenário
leva muitos analistas a descrever o Golfo Pérsico como uma das regiões mais sensíveis do sistema internacional. Pequenas crises podem gerar grandes consequências. Ao mesmo tempo, a história mostra que rivalidades geopolíticas frequentemente passam por períodos de tensão seguidos por momentos de acomodação diplomática, negociações, acordos, equilíbrios temporários. O futuro da região dependerá em grande parte da capacidade das potências envolvidas de administrar essas tensões, evitar escaladas desnecessárias e preservar a estabilidade das rotas energéticas globais. Porque, no final, aquele estreito aparentemente pequeno continua sendo um dos pontos mais estratégicos do planeta. Um corredor marítimo estreito, mas com impacto potencial sobre toda a economia mundial. Este foi apenas um dos muitos enigmas que atravessaram séculos. Ao redor do mundo, existem cidades perdidas, manuscritos indecifráveis e acontecimentos históricos que ainda desafiam nossa compreensão. Alguns desses mistérios começaram a ser revelados. Outros permanecem completamente inexplicáveis. E no próximo documentário, vamos explorar um desses enigmas que continua intrigando historiadores até hoje. Porque quando se trata da história da humanidade, sempre existe um novo segredo esperando para ser descoberto. Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.